Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Conde no YouTube. Tenho a felicidade, a satisfação, a honra de receber hoje aqui. Vocês vão ver hoje que vai ser um programa muito especial. Vamos falar de política, mas vamos falar também de imagens, de música. E eu recebo a fotógrafa Heloísa Bortes aqui no canal do Conde, com retransmissão depois na TV 247. Heloísa Bortes, mais uma vez, é a segunda vez que a gente se encontra. É sempre um prazer muito grande falar com você. Sempre um prazer muito grande ver você e as suas fotos também. Tudo bem, querida? Obrigada, tudo bom? Tudo bem, muito bom estar aqui contigo. Muito bom. O público aqui já está chegando. Quero saudar todo mundo aqui na expectativa de ver. Vai ser um programa visual, vai ser um programa diferente. Muitas fotos para mostrar da Heloísa e desse projeto maravilhoso que você e o Alessandro Santoro, músico, cravista, teve essa ideia. Uma declaração de amor a São Paulo, nessa quarentena tão terrível, mas ao mesmo tempo que pode deixar aflorar sentimentos, enfim, afetivos com relação à tua própria existência, à tua própria vida, ao teu próprio trabalho. A gente está no momento de ressignificação de muita coisa. Eu queria que você falasse, Heloísa, não especificamente do projeto agora, que depois a gente vai falar, mas falasse desse momento que você está vivendo, como é que está o seu trabalho, a sua relação com essa paixão que você tem pela imagem, pela fotografia, num momento tão dramático para o mundo todo e, em especial, para o Brasil. A gente sabe a catástrofe política que nos espreita, não, que está absolutamente instalada, né, no nosso horizonte. Heloísa. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, um prazer estar com o Conde, que além de ser um mestre das lives de política fantástico, é um escritor fantástico. O texto é uma coisa incrível, assim. E, para mim, como cidadã, está sendo muito difícil, né? Isso que você falou, a gente vê o Brasil e talvez a capital, São Paulo, sendo um epicentro muito forte, muito triste dessa história. Como fotógrafa, inicialmente, teve a dificuldade o tipo de trabalho que eu faço, que é um trabalho em espetáculo, essencialmente. Eu vivo de fotografia de espetáculo, né? Eu faço uma média de 200 espetáculos por ano. Então, eu estou quase todo dia no palco, às vezes 2 vezes por dia em teatros diferentes. Então, foi a primeira vez na minha vida que teve essa catarse de, tipo, não tem mais. Né? Não, o teatro não está mais ali para eu visitá-lo. Né? Isso foi muito, muito forte. Ao mesmo tempo, né, a última semana antes da quarentena, eu tive todos os dias no teatro. E os últimos, assim, a gente ia fazer um trabalho junto com americanos da Juilliard School, e eles não vieram por causa da quarentena. Era um festival de jazz e música brasileira. A Juilliard School, que foi onde o Miles Davis estudou. Entre outros, exatamente. Entre muitos outros. E vinha pessoas fantásticas de lá, sempre vem, eu já tive a oportunidade de acompanhar vários músicos de lá, e eles não vieram. Eu lembro do Paulo Braga, que é um pianista fantástico, virar assim. Não, no primeiro dia eles não vieram por causa da quarentena, a gente teve um estranhamento. No último dia, estava assim, a gente não vai estar aqui na semana que vem também. Aquela coisa, sabe, no primeiro dia estava todo mundo se abraçando, comemorando e festejando o festival, e no último dia a gente se olhando e falando, a gente não pode mais se abraçar, né? Então foi muito forte, porque eu vivi isso de dentro do teatro, Teatro São Pedro, que é uma casa de espetáculos de mais de 100 anos em São Paulo, muito especial, muito afetiva, né? E de repente a gente não podia mais estar lá. Então teve essa parte de deixar de fazer algo. Agora eu amo tanto fazer esse negócio, né? Depois eu conto desse chamado do Alessandro, que deu um start específico, e teve o outro que foi, eu tenho que fazer isso de algum jeito. Comecei editando o material que eu tinha, antigo, que eu precisava, né, eu finalizar material, e depois eu comecei a pesquisar como é que eu podia continuar fazendo isso. Então, inicialmente fotografando de casa, pelas janelas. Eu moro no Bexiga, numa casa
com janelas incríveis, muito antigas. E depois eu passei para a fotografia remota também, né? Que é um trabalho que eu estou construindo com retratados. Uma forma de fazer, né? E de não deixar de criar. Eu tenho visto isso muito nos artistas, a gente vê isso nos músicos fazendo as suas lives, né? A gente entrou num novo patamar, paradigma, numa dimensão nova, não sei muito bem. Isso tudo é história, né? A gente está vivendo Sim. um momento histórico importante, com muitas questões dolorosas, mas acho que com uma perspectiva da gente poder superar isso em algum momento, a pandemia e, no caso do Brasil também, o governo, que é uma questão muito doída para todos nós nesse momento também. Você vai explicar isso para a gente depois, essa questão da remota que você está fazendo, que é muito bacana. Agora, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Nessa sua relação com o Teatro São Pedro, com as casas de espetáculo de São Paulo, agora que elas estão fechadas, creio eu, acho que completamente, você pensou em ir lá para olhar, enfim, aqueles lugares vazios e eventualmente até fotografar ou não? Sim, pensei. Eu tive no São Pedro, na verdade, dentro do trabalho para o Santoro, eu fui nas casas de espetáculo do lado de fora. Então, eu fotografei o São Pedro, a Sala São Paulo, o MASP e o Teatro Municipal, por fora, por enquanto, né? E é uma ideia essa de fazer por dentro. No São Pedro, eu consegui conversar com o senhorzinho, que é o seu Carlos, que fica lá, está sozinho lá, né? E me deu uma vontade imensa de entrar. Não era o caso naquele momento, né? Mas é uma ideia que percorre a minha cabeça, entrar em todas as casas que eu puder de espetáculo. Isso exige uma questão de segurança. De Né? segurança, né? Logística, a questão da máscara, muitas outras questões. Vamos falar disso. Eu quero dizer para todo mundo aqui, deixa eu saudar o público aqui, Luísa. O pessoal está aqui dando você. Roseli Borges, grande fotógrafa. Minha prima. Um beijo para a Roseli. Ana Calabria, prestigiando esses dois queridos aqui. Obrigado, querida Ana Calabria. Sérgio Celso, Carandaí, Minas Gerais, na live do bem. Cristiane Farhat. Elô, boa tarde. Uma boa tarde. Jaciara Freitas da Cruz. Conde, coraçõezinhos aqui para gente. Elô. E Humberto Lombardi, boa tarde. Grita aí, Conde, fora Bolsonaro. Calma, daqui a pouco eu vou... Essa live é muito especial, ela é muito sensível, muito delicada. Vocês vão ver as imagens. Eu quero colocar as imagens agora para a gente começar a degustar o trabalho. Peraí, deixa eu só selecionar aqui a sequência de fotos da Heloísa e ela vai falando um pouquinho para a gente. Daqui a pouco vai ter um clipe também para vocês verem. Heloísa, eu vou colocar aqui Tá bom. O álbum que você preparou para a gente apresentar esse programa. Aliás, agradeço imensamente essa gentileza para a gente. Então, conta um pouquinho desse projeto para o público e a gente vai passando as fotos aqui e você vai comentando. Como é que é? Esse projeto surgiu de um convite do Alessandro Santoro, que é um cravista maravilhoso. Que daqui a pouco vai vir aqui dar um oi para a gente. Vai dar um oi. E eu já fiz capa de CD para ele, e a gente se cruza sempre nos teatros, e ele me mandou, Elô, eu tenho uma gravação aqui de 21 anos minha com o Ricardo e o Luiz Otávio, e eu queria colocar as suas fotos. Queria colocar fotos da quarentena. E aí foi incrível, porque assim, ele falou, não, fotografa da sua janela. Eu sempre fotografo da minha janela. Mas na hora que ele falou, eu falei, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ver a cidade, né? Eu comecei na fotografia com a fotografia de rua. E, para mim, a rua tem uma ligação com a fotografia teatral. Tem um teatro que acontece ali. Eu não sei se tem uma rua no palco ou se tem um teatro na rua. Para mim, essas duas coisas se misturam, né? Mas é uma fotografia que sempre me causa primeiro, uma concentração muito forte. Então, eu começo a ouvir os sons da rua que me interessam, né? E uma fruição do olhar, né?
Eu já estive no MASP centenas de vezes. A minha primeira fotografia de palco foi no MASP. E eu nunca, né, essa coisa, essa pessoa sentada com a roupa listrada, com essa grade, né, em perspectiva, com cara de blusa listrada lá no fim. A rua ela é cheia de rimas poéticas e de impressionante. surpresas no olhar, né? A questão dessa foto aqui é dessas listras, né? A grade, a roupa e aquele pedestre ali que também está nessa mesma tocada que essa pessoa. Essa pessoa que está aqui sentada, como é que é? Você chegou ali? Ela estava lá, eu cheguei no MASP, ela me pediu para fotografá-la. E eu estava muito concentrada num outro acontecimento no fundo do MASP. Eu dei um joia para ela, falei, depois eu faço. E saí, voltei, fiz algumas fotos dela, mas que não eram as fotos que eu queria fazer. Eu voltei para trás e fiquei olhando um tempo. Eu fiz essa foto, assim, muito rápido. Na hora que eu girei, eu vi o cara lá no fundo, tanto que eu fiz outras depois, não tem o mesmo impacto. Elô, deixa eu rodar um pouco aqui a sequência. Olha só que maravilha. É incrível ver esse trabalho que você faz. Lá de São Francisco. É o seguinte, você usa uma câmera tradicional com toda aquela... Eu uso uma mirrorless, uma Sonyzinha mirrorless pequenininha. Eu estou fazendo isso há 33 anos, as minhas costas já eram, então eu preciso Porque tem muita gente, Luísa, que está usando o celular e o que o celular permite, quase que todo o seu... O Stuker é um que fala para mim, que permite tudo que você faz com aquelas câmeras grandes. Você já teve essa experiência? Você gosta? Sim, eu faço também bastante coisa com o celular. Eu faço até com câmera descartável. Me deu câmera na mão, não tem... Câmera na mão. Me deu câmera na mão, eu já começo a mexer e falar, como é que eu uso isso? Elô, isso aqui eu não estou identificando porque eu não sou um morador de São Paulo como vocês. Que Esse é o final da Brigadeiro Luiz Antônio, na quebrada com o Largo São Francisco. Ah, tá. E essa fachada em especial? Largo São Francisco. É o Largo São Francisco. É a Faculdade de Direito. Essa luz, né? Aqui foi à tarde? À tarde. Essa foi à tarde. Qual é a melhor luz para o fotógrafo numa cidade como São Paulo? 4 da tarde? Olha, no outono, a partir das 3 está fantástico, mas eu não tenho isso não, viu? Para mim, luz... Qualquer momento... Qualquer hora é hora de fotografar. Deixa eu avançar aqui para a gente degustar mais um pouco. Aqui pode falar para a gente qual que é. Isso é na quebrada lá do Largo São Francisco. Essas fotos ficaram bem pesadas, né? Eu queria que as pessoas se diluíssem na imagem. Eu queria trazer essa solidão, né? O primeiro lugar que eu fui foi a Praça da Sé. Eu não consegui fotografar na Sé. Porque até o Alessandro falou, eu queria a cidade meio vazia. Porque ela estava muito vazia? A cidade estava lotada, a Sé está lotada. E ela continua lotada? Continua lotada. Eu fui lá 3 vezes, as 3 vezes. Primeiro que assim, me deu uma tristeza muito forte. E aí tem uma questão de segurança também. E aí a gente entra, só fazer um parêntese, então, no nosso papo de imagem e tudo mais, porque é importante, porque eu acho que esse teu trabalho, todo o seu trabalho, mas em especial esse, de fotografar São Paulo na quarentena, ele tem um teor político muito pronunciado, muito importante. E eu acho que essa foto da multidão em plena quarentena também poderia ser importante, então, desse esse mal-estar, né? E a gente vê hoje o Dória, ele está pressionado. A gente percebe, a gente comparando com o Bolsonaro, a gente até gosta do Dória, aspas, mas é fraco, é um governante fraco que se deixa pressionar. Não é aquele compromisso que a gente se acostumou a ver durante um bom tempo no Brasil, quando a gente tinha a soberania. E ele abriu parte do comércio de São Paulo. E aí eu tinha lido uma notícia, Luísa, que houve muita reclamação e pressão por ele ter feito isso. Quando eu fui ver, eu pensei, será que é a consciência das pessoas reclamando de que o comércio agora é muito cedo? Não. Era porque ele só abriu na grande São Paulo, pressionado pelo Covas. E só abriu na cidade de São Paulo, pressionado pelo prefeito Bruno Covas. E não
nas cidades no entorno de São Paulo. As pessoas querem abrir voltar. Essa ideia do Bolsonaro, essa ideia que ele insuflou na população brasileira, atiçou, já era muito difícil, e agora a gente está numa situação dessa. Desculpa eu me estender, mas aí eu passo para você comentar essa questão dolorosa também, quer dizer, de a quarentena não ser respeitada e não ser entendida como uma questão de amor à vida das pessoas, de responsabilidade. Sim, total. Então, eu não fiz a Sé naquele momento justamente porque era uma outra imersão. Uhum. E você tem que estar preparado para essa imersão. Você não pode chegar num lugar que, assim, a Praça da Sé está parecendo a Cracolândia. Você não chega lá de cima para baixo. Você tem que chegar tateando. Eu já fiz foto nesse tipo de situação. E você tem que chegar na humildade e ir ganhando esse espaço. Né? Eu não tinha essa possibilidade de fazer aquilo nesse momento, tenho muita vontade e você tem que ir preparado. Eu estive na periferia de São Paulo nesse meio tempo e vi a periferia na rua, muito parecida com a Praça da Sé, muito parecida. A Paulista está cheia. O meu bairro tem momentos, né, de abertura, de coisas. Assim, você vai para o bairro do Limão, tem praças lotadas com pessoas tomando cerveja o dia inteiro. Né? Isso você vai ver em Itaquera, São Nicolau, Itapecerica da Serra, você vai ver muita gente na rua, e isso é muito doloroso. Né? Essa consciência estimulada por pessoas irresponsáveis, e a gente sabe onde vai dar. Vai morrer pobre. É isso que vai acontecer. Na minha visão, humilde visão, o que o Bolsonaro está fazendo é um holocausto sem ter que construir câmara de gás. Né? Isso é genial, né? Do ponto de vista... Resolve os problemas. Né? Resolve os problemas. A pandemia se tornou uma aliada do projeto, desse Sim. projeto. Sim, sim. Isso é muito doloroso. Aqui no Bexiga, eu vejo muita gente com má utilização da máscara, né? A máscara no queixo, na mão, passa um grupo, tem 2 pessoas com máscara, 2 sem. Gente... E isso, viu, Heloísa, isso é informação, né, que passa também pela dinâmica da informação visual. O governo não fez nada disso, campanhas na TV, vejo pouco, eu não consigo ver tanta TV, mas as poucas vezes que eu vejo, muito incipiente uma campanhazinha do Dória sobre os cuidados que você tem de ter. Tinha de ser muito mais ostensivo o Brasil, que tem toda essa internet. Fica essa questão também para a gente interpelar depois os grandes veículos de comunicação, né? O Rede Globo está reclamando do tratamento do governo, mas o que vocês estão fazendo, né, para esse alcance que vocês têm para conscientizar a população brasileira? Só fazer matérias melodramáticas, mas realmente isso não vai resolver. Heloísa, eu vou para o bate-papo aqui para prestigiar nosso público e depois fazer mais um lance de fotos aqui. O pessoal super sensível aqui, elogiando você. Cristiane Farhat está dizendo: Elô, você ficou com medo de assalto na rua? Suas imagens passam calma, sem pressa. Já você fala agora que a gente faz um bate-bola rapidinho aqui, Elô. Não, teve uma situação só na Estação da Luz que foi mais crítica, que um cara veio na minha direção, e assim, a gente não fica esperando muita coisa. Eu estava sozinha, com meu 1,5 metro na rua, e uma câmera de 18 paus no pescoço, né? Então, mas foi a única situação. Do resto, eu sou muito cara de pau e vou para a rua. Muito bom, perfeito. Corda Bamba está dizendo aqui: estivemos nos 40 anos do PT, no Rio, fizemos tantas fotos lindas dos prédios antigos. Corda Bamba, manda para a gente, então, para a gente mostrar isso também, queridos. Deixa eu ver aqui, Ana Simpson está dizendo: adorei as fotos em P&D e a música belíssima, parabéns, lindas as fotos. Vocês já vão ver esse clipe maravilhoso. Heloísa vai explicar um pouquinho para a gente também, depois o Alessandro Santoro vai estar presente. Alessandro Santoro, que é um cravista, um pianista, e ele é filho do Cláudio Santoro, um dos maiores compositores da história do país, amigo da Heloísa,
enfim, nesse conjunto de amigos, dessa rede que você tem de tanto tempo fotografar e também curtir. Você é uma privilegiada, né, Heloísa? Porque fotografar espetáculos, shows, você recebe o input auditivo e consegue compor as suas imagens com essa experiência, você diz fruição, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ó, eu só assisto coisa boa, Conde, é incrível, assim, tem semana que é para escolher, é difícil escolher o que eu vi de melhor, assim. É, eu fotografo principalmente o universo erudito, mas muita coisa de jazz também. A EMESP é muito forte, tem a Orquestra do Tom Jobim, que dá um banho. A gente fez um final de ano com a Salmazo e o Ginga tocando. Chegou uma hora que a caixa deu um problema no som, o Ginga fez a capela, e a Mônica foi, e a gente só assim agradecendo, né? Então, realmente é um privilégio. São Paulo bomba culturalmente. Isso me dá uma dor no coração de ver parar, porque desde os grandes concertos, fotografei por cultura artística há muito tempo, fotografo no Teatro Alfa alguns dos espetáculos mais fantásticos, mas a gente tem uma molecada vindo aí. Deixa eu aproveitar que Uhum. falou de São Paulo, dessa intensidade. São Paulo é uma das cidades mais importantes do mundo, culturalmente. A gente sabe, né? A oferta é uma coisa impossível até de você recobrir tudo que São Paulo oferece no ponto de vista da cultura. E a gente viveu há pouco tempo em São Paulo, Luísa, um governo humanista que modificou, que levou o morador a repovoar a cidade, né? Na Paulista no domingo, uma coisa tão bonita que estava acontecendo com a velocidade, né? Um limite de velocidade para você, né? Tratar a cidade com um pouco mais de carinho. O resultado foi esplendoroso para a cidade, menos para aqueles que são esses mesmos agora, que não querem quarentena e que querem, enfim, uma coisa, vou usar até uma palavra um pouco chula, que é despirocar, né? Não quer nem saber o que vai acontecer. Mas essa São Paulo de uns tempos atrás foi uma coisa esplendorosa. Eu me lembro dos grafites. Eu ia para São Paulo, eu ficava vendo aquela coisa linda, aquele grafite acho que na Brigadeiro ou na 23 de A Maio, 23, que do o Dória cobriu com um jardim vertical, que ficou tudo podre, não tem manutenção e é caríssimo, né? Com o dinheiro público. E tinha, mas antes tinha aquele grafite maravilhoso. É uma coisa, é triste de é pensar triste. nessas disrupções assim na gestão pública brasileira, não? Sim, sim. E tem assim, a gente tem também uma periferia pujante culturalmente, né? É muito Exatamente. interessante isso. Os projetos guris espalhados por aí, eu já acompanhei alguns dos maiores músicos do mundo, em, sabe, sei lá, no céu rosa da China, sabe? Nos lugares que ninguém imagina que existe em São Paulo. Assim, a elite de São Paulo, muitas vezes, não vai nem na Sala São Paulo, né? Vai para Nova York, vai ver musical em Nova York, mas não assiste às nossas orquestras. A gente tem orquestras fantásticas. Eu acompanho a Orquestra Jovem há muitos anos. O que a Orquestra Jovem hoje do Estado de São Paulo toca, a Municipal Profissional de 30 anos atrás não fazia. Segunda de Mahler, sabe? Aham. A molecada da Tom Jobim, que arrasa, Coral Jovem do Estado, é algo assim de arrepiar. Eu levei o pedreiro aqui de casa para assistir o Coral Jovem de São Paulo. Maravilhoso, Ronaldo. Ele saiu do concerto falando: olha, eu estava super politizado, eu estava tão sem esperança. Depois que eu assisti esse espetáculo, me deu esperança no Brasil. A música faz isso, a arte faz isso, a arte nos modifica. Arte é serviço. Então, quando o cara investe em cultura, ele não só está investindo no artista, que é importantíssimo, ele está investindo em toda uma economia ao seu redor, e São Paulo vive isso, do pipoqueiro aos botecos ao lado das casas de espetáculo, a toda a equipe que está ali dentro trabalhando, que é uma infinidade de gente, até a esse patrimônio
que você mexe dentro das pessoas, né? Porque a arte modifica intelectualmente, mas modifica a alma das pessoas. E o repertório, né? O cidadão tem um repertório diferente para olhar o mundo. Você abre a janela interior, o espelho desse cara, e a janela para o mundo. E isso tem que ter investimento público. Tem que ter investimento e tem que ter a compreensão, né, da sociedade inteira. Porque no Brasil teve essa prática de criminalizar. Você vê que o Brasil criminaliza as melhores coisas, né? Política, que é importante para você ter soberania e poder definir o destino da tua vida, né? Cultura, né? E a arte de maneira geral, tudo criminalizado por esses segmentos conservadores, como você falou, elite que vai para Nova York, que vai para Paris, mas não prestigia. Para mim, o dado emblemático é a questão do incêndio na Catedral de Notre Dame, que milionários brasileiros fizeram doações milionárias para a restauração de Notre Dame e não fizeram nenhuma doação para a restauração do Museu Nacional. É um desterro, né? O Brasil está vivendo essa ferida agora de maneira assim frontal. Vamos para mais fotos. Eu quero avisar o público aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar o clipe. Vamos esperar o Alessandro chegar para a gente mostrar junto, que é um clipe belíssimo, com música antiga, uma peça maravilhosa no trio, o trio que o Alessandro Santoro participa. Mas vamos mostrar mais algumas fotos. Deixa eu só selecionar aqui, mais uma vez, para a gente voltar. E aí a Luísa vai falando para a gente. Aqui a gente estava nessa foto, deixa eu aumentar para o público. E aqui o São Francisco de novo, né? Isso, lateral do São Francisco. O Largo São Francisco. A composição é espetacular da luz, né? Muito bacana. O São Paulo é lindo. Aqui, acho que Francisco também. Ainda é ali, né? Vamos dar um giro, depois a gente vai ver todas essas fotos. Aqui o que é? Aí é uma lateral ali de um prédio que está em restauração. Uhum. Você sabe que eu adoro essas telas que eles colocam na restauração. É tão bonito, né? Dá uma coisa delicada, né? Sim, parece que botou um véu de noiva, assim. Eu já penso em lingerie, jamais esse é. Tô brincando, um prédio todo sensual. Menos. Mas é a minha mente. O Largo São Francisco também está povoado de gente. Eu tentei. Aí era uma questão de não ser invasiva, né? De não fotografar as pessoas. Sabe aquela coisa? Olha lá a pessoa dormindo na rua. Sei. A classe média adora essa foto. Você falou, tem de preparar essa. Você tem que chegar com delicadeza, né? A 23. Uhum. Né? Olha só, a 23. Figura dos gêmeos lá do lado. Uhum. Essa eu achei sensacional, do reflexo, né? Conta um pouquinho dessa aqui. É na Pérola Baiton, na Praça Pérola Baiton. Uhum. Que é na frente do hospital, um hospital de referência, né? Do cuidado da mulher aqui do Brasil. Acho que é o hospital de câncer de útero e mama mais importante de São Paulo. Heloísa, tem previsão, projeto? Essas fotos você pretende, enfim, se as pessoas quiserem adquirir? Porque exposição... Sim, eu quero fazer uma exposição virtual. Uhum. Eu continuo fotografando, né? Eu quero fazer com vernissagem, a gente está brincando de fazer isso. E eu tenho um impressor da oficina de impressão que a gente quer vender as imagens e enviar isso para as pessoas, né? Papel de papel algodão, fine print, né? A gente tem que viver, né, o nosso trabalho. Pois é, então deixa eu te perguntar, quer dizer, com essa questão da quarentena, uma fotógrafa como você, que tem todo esse trabalho junto aos concertos, aos shows em São Paulo, isso ficou... E o problema para os músicos também ficou muito grave, está todo mundo tentando inventar. Felizmente, foi aprovada uma lei, a Lei Aldir Blanc, nós perdemos a Aldir Blanc nesse tempo todo, pela Covid, se aprova uma lei para auxílio, que foi feito com muita garra ali dos deputados da oposição, Jandira Fegali, Benedita da Silva, todo mundo lá, para aprovar essa lei de auxílios, que são 3,7 bilhões para a cultura,
que tinha sido, estava na gestão da Regina Duarte, que foi um terror para todo mundo, muito grande também, ver tudo aquilo acontecer. Como é que você está fazendo? Quer dizer, você falou do projeto de fotografia remota, mas assim, do ponto de vista profissional, né? Como é que você está lidando com esse momento agora? Então, não é só os espetáculos, eu não consigo, inclusive, fotografar no meu estúdio, né? Eu tenho um estúdio, eu não posso trazer ninguém para fotografar. Então, eu estou indo na minha intuição, eu tenho uma família que pode me ajudar, embora ninguém seja rico, a gente é de classe média. Eu estava conversando com uma amiga agora, pianista, um pouco antes, e falando disso, a gente não tem grana, mas a gente tem casa própria, né? Eu moro numa casa própria, eu tenho comida na minha despensa, eu tenho ajuda para pagar a conta de luz e o resto da minha reserva, né? Agora, a gente tem amigo músico bom, que está vendendo instrumento. Isso. Esse é o... Né? Eu mesma tenho alguns equipamentos que eu vou tentar me desfazer, porque eu não tenho perspectiva de usá-los no próximo ano e meio. Tem um dado também, sem querer te interromper, já interrompendo muito brevemente, que assim, a gente tem uma vida mais minimalista também, né? Quer dizer, num Sim, momento como esse, aproveitar, né? sim. E a gente de classe média, claro que a gente tem como ter uma decadência muito forte, mas a gente encontra apoio. O que me deixa profundamente entristecida é pensar em todos esses lugares de São Paulo, em todos os meus amigos das comunidades, né? Os projetos sociais nos quais eu trabalho me deram, além das minhas imagens, não são nada. O que eles me deram foram amigos nos 4 cantos dessa cidade, e os quais eu tenho muito medo sobre o que vai acontecer com eles, a molecada do guri, os garotos que já não estão nos projetos, mas estão começando na sua vida profissional. Você imagina, quando você é músico, você sabe quanto é importante o tempo de trabalho, de estudo que essa garotada tem. Eles estão tendo aula online, mas alguns deles talvez tenham que parar de tocar para viver, para ir atrás de viver de alguma forma, porque eles não vão ter as orquestras para tocar, eles não vão ter os bares que eles tocavam, né? Então é difícil, assim. É difícil, Heloísa, me permita só responder isso que você estava dizendo, que é o seguinte, eu tenho uma esperança nesse sentido e nesse momento, que a retomada das nossas vidas vai ser uma coisa muito forte e muito bonita. Acho que não vai ser fácil. Não. Eu estou percebendo, quer dizer, eu estou vendo esse governo, ele não vai durar muito mais tempo, estou acompanhando muito de perto, e a tendência é que a gente vire essa página para encarar novos desafios que são igualmente difíceis, mas é que esse desafio, essa dobra no tempo que foi feita no Brasil, isso assim, é terrificante, isso é paralisante, é uma coisa muito, muito catastrófica. Eu acho que a gente vai superar e vamos ficar fortes por isso. E aí, esses projetos que você falou, lindo, também adoro. Eu me vejo, sabe como? Eu poderia estar, porque eu vivi da música 20 anos, só da música, tocando na noite. Se eu tivesse nesse pé hoje, eu estaria numa situação muito difícil. Eu estou trabalhando em home office já há 3, 4 anos. Não mudou nada praticamente para mim, inclusive intensificou o trabalho. Então é isso, quer dizer, eu tento, né, através dos textos, das lives e tal, realmente a gente precisa atiçar um pouco a nossa esperança, porque se a gente ficar desconfiando, né, Sim. não vai acontecer e tal, acho que a gente precisa ativar isso. Deixa eu ler os comentários, Heloísa, para a gente mostrar o vídeo, o clipe para vocês. Olha só, Adriana Kaufmann está dizendo aqui, vocês viram que foi aprovada no Congresso a Lei Aldir Blanc? Acabei de falar aqui, Adriana querida, para a Heloísa. Ana Calabria dizendo, GNT, o ano de 2020 será marcado pela pandemia, 2020 e nada mais. Beth Just, delicadeza, olhar poético, assertividade, referência, são muitas as qualidades do trabalho da Elo. É um bálsamo em nossos tempos. E que ótima entrevista. Obrigado, querida, aqui, agradecendo, a Luísa vai agradecer você também. Beth Just,
O trabalho da Heloísa é pura, enfim, é uma iluminação muito grande. Quando eu vi as suas fotos, você postando no Face, eu falei, meu Deus, que coisa linda, eu preciso levar isso para o público. Eu já penso diretamente no público, pela relação de afeto que a gente travou aqui também no canal. Ana Simpson dizendo, acho que após a pandemia, sem os brasileiros serem bem-vindos no exterior, quem sabe nos voltemos para conhecer e resgatar o melhor do Brasil. Espero que sim. Elô, eu acabei de falar com o Alessandro Santoro, ele está numa outra live lá, numa outra entrevista, a esposa dele, que é flautista, está fazendo um trabalho, e acho que ele não vai conseguir vir aqui com a gente. Que pena. Pode ficar para uma próxima, não sei se ele puder, ele ainda aparece para dar um oi, que está junto com você nesse projeto, mas eu vou agora avisar a todos vocês, pedir licença para mostrar um trechinho desse clipe maravilhoso, emocionante, que tem a música de fundo com as fotos da Heloísa. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Deixa eu selecionar aqui. Pessoal, preparem os corações, os olhares e as audições, porque isso aqui é absolutamente espetacular. Colocando para vocês aqui. Tão bonito, eu nem me mexi aqui, eu vou interromper, porque são 8 minutos, poderia passar todo ele, mas esse clipe está disponível, até baixei no meu canal também, tem no canal que você me passou, que é do Alessandro Santoro, eu nem mexi aqui, eu tô ouvindo isso desde aquele momento que você me passou, Heloísa, coisa linda, e a montagem também foi você que elaborou? Foi o Alessandro, foi o Alessandro. O Alessandro? Foi muito legal, porque ele foi mexendo nas imagens. Aí é um músico, né, que tem a sensibilidade de pensar nessa sequência pelo sentimento da música. É uma música de 400 anos, né, quase. 400 anos produzindo essa energia fantástica. Eu sempre fico arrepiada quando eu ouço. Viola da Gamba é uma coisa que é fundo, ela atinge, né? O nosso input auditivo é o mais, né, devastador emocionalmente. E com cordas de crina, né? Oi? Cordas de crina, né? De crina, né? São instrumentos de época, né?
do Barroco. Acho que o compositor é nascido em 1620, deixa eu ver o nome dele aqui, depois vocês podem ver. Melzer. E eu me lembrei do filme do Stanley Kubrick, o Barry Lyndon, que é todo... inclusive a iluminação do Barry Lyndon também é toda natural. Agora me fala uma coisa, então o pessoal está emocionado aqui, quem quiser ver o clipe está no meu canal, e assim, é uma emoção muito forte, e eu acho que dá a dimensão daquilo que a gente precisa mobilizar para superar esse momento. Fala para a gente, Heloísa, dessa força do preto e branco, né? Como é que o que significa? Explica um pouco para quem é leigo, né? O que é o preto e branco para o fotógrafo? Porque Você sabe que eu venho do laboratório, viu, Conde? Eu fui laboratorista por muitos anos. Eu tenho ainda laboratório em casa, só que estamos desmontando, mas dá para fazer, né? E tinha até laboratório cor aqui em casa. E o preto e branco ele tem uma redução ele vai para o desenho. Você sabe que eu só fotografo em preto e branco. Eu coloco a minha câmera no modo preto e branco. Dá para, hoje em dia, a gente no sistema colocar, gravar a fotografia colorida, mas rever a fotografia em preto e branco, porque eu acho que a composição fica mais limpa. Eu limpo as linhas, né? E a câmera atual que eu tenho, eu acho que a grande diferença do celular, para mim, é ter a ocular, que é ver através daquele visorzinho. E essa minha câmera, eu tenho a resposta da imagem dentro da ocular. É um problema, porque eu fotografo muito com ela, porque eu entro na imagem e não saio dela. E no preto e branco, eu vou colocando assim, a luz fica muito clara, como ela banha a cena, né? E como você define a composição. Eu tenho esse apreço. Muitas vezes a cor me surpreende, parece que eu estou revelando depois. Porque eu só vejo a cor no processamento no computador. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, nessa questão da cor, em função da política, em função da ideologia, porque as cores foram de tal maneira ideologizadas, né, que a gente vive hoje os símbolos nacionais foram desapropriados, o verde e amarelo eu já não consigo nem entender mais o tipo de relação que eu tenho. Esses dias eu escutei um trecho do hino nacional e a bandeira tremulando, me deu uma agonia. Quer dizer, antes, quando eu era pequeno, a gente aprende a ter orgulho e tal, são símbolos. Agora me deu uma agonia que é impressionante. E são, acho que, sentimentos, né? As cores, né? Para o ser humano, tem são, por serem frequências, né? Visuais, né? São frequências, são vibrações diferentes. Então, o vermelho tem essa potência e ativa essa... Eu sinto um certo momento muito animalizado, bestializado, desse percentual pequeno da população brasileira, mas que fez um estrago muito grande no país. Você já pensou sobre isso, sobre o verde e amarelo? Muito difícil de lidar com o verde e amarelo agora, né? Eu acho que assim, o Aroeira tinha que desenhar uma nova bandeira e o Arrigo tinha que compor um novo hino. Arrigo Barnabé. Opa! Eu acho que a gente devia fazer um grande festival, né? Sim. Tem uma cena depois, o day after da gripe espanhola no Brasil, onde morreu muita gente também. Parece que teve o maior carnaval de todos os tempos naquele momento, quando o pessoal saiu para comemorar a possibilidade de se abraçar de novo, de se beijar. Então, quem sabe a gente não repita essa façanha. Nossa, vai ser incrível. Você adora, né? Você adora estar entre as pessoas. Eu faço um samba, né? Eu tenho um samba. O último que eu te convidei, a gente não fez por causa da pandemia. Você faz um samba. Eu faço um samba com muita galera de comunidade, muito músico erudito, e vira uma quizumba, e é incrível. Nossa, o samba, a gente já é o samba do retorno, o samba do abraço. Já tinha uma brincadeira no meu samba que tinha o convite para o abraço.
Isso desde que a gente faz no ano passado para cá vai ser uma catarse, assim, vai ser incrível. Eu acho que a gente tem de se preparar para esse momento, senão ele vai demorar mais a chegar. Gente, e vocês sabem que eu sou fã da Heloísa Bortes, eu gosto de todo o trabalho dela, e eu quero mostrar um pouquinho, quero dividir com outros momentos aqui da Heloísa para vocês. Eu tinha pedido para ela, deixa eu localizar aqui para a gente compartilhar mais essas imagens. E aí a Heloísa fala, essa é uma série que você tem... explica para a gente. Aqui. Isso é Festival de Campos do Jordão. Esse aqui é o Festival de Campos do Jordão. Que é o auditório Cláudio Santoro, né? Isso, exatamente, no auditório do pai do Alessandro, não é do pai do Alessandro. Quem é esse músico? Eu esqueci o nome desse... Shlomo Mintz. Um violinista e um dos maiores do mundo. Tem ali o Antônio Del Claro, né? Aqui o nosso maravilhoso Nelson Freire. O Nelson Freire, que teve um acidente, caiu no Rio de Janeiro. Caiu. A mão, lindo. Acho que o ombro. Nelson Freire, eu ouvi o ensaio dele, passagem de som. Eu fico vendo essas passagens de som, quase tem delírios. Você acompanha tudo, né? Estou dizendo que é muito privilégio que você tem. É a melhor parte. Olha que foto belíssima. Olha esse espetáculo, eu não lembro quantas velas eram, mas acho que eram 12 ou 14 velas, que a cada pedaço do espetáculo eles vão apagando uma, e é só a luz de velas. Maravilha. É incrível. O Barry Lyndon do Stanley Kubrick, que também foi o filme que eu disse aqui. Vamos para mais uma foto. Aqui é ensaio. Isso é aquecimento na Sala São Paulo. Le Concert de l'Éloge. Nossa, eles são incríveis também. Elô, que coisa incrível que é o teu trabalho. E olha que foto impressionante. Isso é Sertão da Bahia. Quem é? Sertão da Bahia, 8ª Festa da Quixabeira. Eu fazia natura musical, em começo de fotografia digital na minha vida. Era maravilhoso. Eles são cantos de trabalho, cisaleiras, incríveis. Maravilha. Deixa eu selecionar mais uma dessa série e depois eu quero mostrar outra. Tem uma bonita aqui, acho que do Maestro. Ah, gente, esse também foi demais. É o Ennio Morricone. Ennio Morricone, o grande compositor dos filmes de Velho Oeste e do Tarantino, que ele também assina a trilha sonora. Ele teve no Teatro Alfa. Cinema Paradiso, né? Se eu não me engano, é dele. É dele também. Ele é inacreditável. Inacreditável. A hora que faz no palco, tururururu, você fala, não, é delírio. É muito tinha o assoviador lá, o profissional. Tem. Eu acho que era algum instrumento de percussão. Sabe, aquelas coisas de assobio. Sim, esse assovio. É muito assovio humano também, né? Isso. Dele. Gente, Heloísa, vamos falar para o nosso público aqui um pouco também da questão política, desses últimos desdobramentos. Você está acompanhando? Você está tendo cabeça? Muito, eu vejo político o dia inteiro. Arte e política caminham juntas. Eu tinha um professor de gravura que falava isso. O incrível Evandro Jardim, que ele falava, e eu não entendi, eu era muito jovem na época. Ele falava que arte e política caminham juntas. Né? A gente não tem como se dissociar. E eu desconfio muito de artista que não necessariamente se posiciona. Assim... Você sabe, deixa eu te falar. O Itamar Assier, que você deve conhecer também, que é um dos maiores pianistas nossos brasileiros. Ele enfim, está nas nossas redes ali, ele é progressista e tal. E o Sesc está fazendo uma série agora muito bonita. Maravilhosa. O Sesc parou de ter os shows em função da pandemia, ele está fazendo as lives, e os músicos estão fazendo as lives e tal, junto com o Sesc. E aí teve a live do João Bosco, e o Itamar estava vendo, ele comentou isso depois, né? E aí, não, João Bosco, quem que era? Não me lembro agora quem era, mas aí o artista começou a falar de política e falar das mazelas de Bolsonaro e tudo mais.
E aí apareceu o comentário assim, segundo o Itamar Aciar, sem política, sem política. Quer dizer, isso é horrível, né? Isso é horrível. Assim, o artista é uma voz para o mundo, ele é o arauto do mundo, né? Como é que não vai falar? Quantas músicas que a gente tem, não só na música brasileira, né? Quantos compositores eruditos não se mobilizaram justamente por questões políticas? É a dor do humano. Né? Eu fico arrepiada de ver, tem vários artistas com posicionamento, sabe, André Meimari, são caras que estão se colocando, né? Poética e politicamente. Né? Isso a gente vai refletir sobre o nosso tempo durante muito, muito tempo no futuro. E os artistas é que vão, talvez, de certa forma, nos curar ou nos apresentar possibilidades. Né? A poética é isso. Eu acho que o que aconteceu com o Brasil, em tempo aqui do nosso papo, foi justamente porque a diminuição da participação da arte na política, por isso que ficou tão chato, por isso que o bolsonarismo pôde aflorar. Enfim, porque parou-se de cantar as questões. Claro que o rap está aí, o Mano Brown é um representante impressionante dessa narrativa que precisa ser cantada cada vez mais, mas você falando aí me veio isso muito forte, quer dizer, a arte, na eleição do Lula, todos os artistas participando, você se lembra? Sim. Em 89 a gente teve isso, na redemocratização, a participação dos artistas, eles tinham direito, e depois de um certo tempo passou, não sei, até uma certa marca, né? Social, essa coisa, não, de pegar mal. Conheço muitos artistas que falam, não vamos falar de política não, porque, sabe, senão a pessoa vai me pressionar depois. Política e religião não se fala? Oi? Oi? Não se Por que discute, não? né? O artista pode falar do que ele quiser. Né? Quantas obras de literatura a gente deixaria de ter, né? Se o escritor não deitasse o olhar, Guerra e Paz, né? Estou lembrando gente, toda a literatura, né? Poeta brasileiro da Bahia, lá para trás, agora não está vindo o nome. Se falar, o público descobre fácil aqui. Eu não estou descobrindo. Padre Vieira, não? Não, Padre Vieira também, né? Padre Vieira também. Mas até o nosso olhar sobre esses escritores lá atrás, né? Eu comecei a ler José de Anchieta e você lê Padre Vieira, você começa a ver o contraste sobre o brasileiro ali, né? Aliás, o termo brasileiro, eu acho que a gente precisa resgatar como símbolo ser brasileiro. Nas minhas deprês sobre o Brasil, a minha vontade é ir embora, né? E eu lembro do povo brasileiro, do Darcy, quando ele fala sobre a alcunha brasileira, que no começo era um termo pejorativo, porque você tinha o fidalgo português, você tinha o escravo e você tinha os povos originários. Para todos esses povos, os mestiços eram um nada. O brasileiro nasce da mestiçagem. E talvez a gente precise encontrar, você que é linguista, esse novo brasileiro, que se olha com uma generosidade e com uma compreensão de quem ele é na fila do pão. Né? Forte. Porque é uma identidade difícil. Eu que venho de uma classe média, eu era bolsista numa escola de gente mais rica do que eu, né, no colégio, durante muitos anos. E eu não consigo me identificar com essa classe média alta paulistana. Hoje, muito menos. Porque é nessa classe média paulistana que se você só poderia falar de política se você não trouxesse o povo junto. Se você não trouxesse uma... Por exemplo, o nome do Lula era proibido até pouco tempo atrás. Poder falar do Lula hoje
é uma tomada de liberdade da minha voz. Falar de machismo era proibido. Imagina que isso existe. Existe nas classes culturais, inclusive, né, brasileiras. E a gente está readquirindo o poder sobre essa palavra. Você está certíssima. É uma questão que se dá no campo da linguagem, a disputa é aí. Você sabe Sim. que tem uma coisa interessante que um historiador, amigo meu da Unicamp, me dizia, quando a gente fala de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, né, fundadores, né, é quase que a mítica fundadora da identidade brasileira. E ele disse o seguinte, na França, ele morou na França há muito tempo, o francês não se pergunta o que é ser francês, segundo esse historiador. O italiano não se pergunta o que é ser italiano. O inglês não se pergunta o que é ser inglês. Agora, o brasileiro se pergunta o que é ser brasileiro. É uma identidade interrompida. Foi magistralmente rastreada digamos, apresentada por esses sociólogos, antropólogos do passado, fundadores da nossa identidade, que foram lidos também de maneiras bastante... fizeram simulacros da obra desses autores, mas o dado é esse. Eu acho que essa ferida gigantesca chamada Bolsonaro é para a gente entender, né, a nossa natureza enquanto povo e poder dar uma resposta a isso. É a maior ferida. Sabe o que eu penso, Heloísa? Superar Bolsonaro vai ser como superar o nazismo, concretamente. Como a gente vai ter enfim, vai ser importante para gerações futuras, né? Sim. Ver que a gente superou uma ferida desse tamanho, né? Nossa. E olha o que aconteceu com a Alemanha depois, né? Como ela vicejou, né? Eu acho que a gente tem essa missão mesmo, o bolsonarismo. Eu lembro que assim eu deixei a minha nota de corte na eleição foi: olha, você vai votar. Pessoas que me amavam diziam que me chamavam de esquerdopata, né? Ou petralha. Falou: olha, você vai votar num cara que diz que quer metralhar a petralhada. Você que diz que me ama, me chama de petralha. Você vai votar nesse cara? Vou. Então, não, imagina que ele está falando isso, é só da boca para fora. Não, ele está matando as pessoas. O que eu espero, sinceramente, Conde, é que a gente não chegue a ter um número de mortos, olha lá, está aparecendo, tão grandes quanto o Hitler conseguiu, e que a gente se livre disso antes, né? Olha... O Alessandro conseguiu chegar aqui para conversar com a gente. Alessandro Santoro, tudo bem? Tudo certo, rapaz, nos últimos segundos do segundo tempo, né? Aqui na prorrogação do programa, que Exatamente. Bom aparecer. A gente já mostrou um trecho daquela peça que vocês tocaram, para fazer essa obra, esse clipe tão bonito. E aí fala para a gente, Santoro, desse projeto. Agora que você chegou aqui, vou deixar você e a Heloísa conversando aqui. Que legal. Oi, Como é que nasceu essa ideia? Então, na verdade, eu não sou uma pessoa assim, quer dizer, eu sou uma pessoa bastante tecnológica, mas nunca fui uma pessoa assim, usuária de redes sociais, né? Estava muito fora. E isso nada como uma situação extrema, né? Para você se acordar para certas coisas, né? E nessa coisa dessa pandemia de não poder fazer, tá parecendo que você está trancado, né? Você não pode fazer nada. Apareceu essa oportunidade, puxa, vamos, até por questão de sanidade mental, né? Vamos tentar fazer música, né? E publicar algumas coisas que a gente tem feito assim para se expressar de alguma forma e no fundo era um pouco assim dos sentimentos que a gente estava passando, porque a música tem essa coisa de poder se expressar de uma forma, de um outro nível, né? De comunicação, né? A gente percebeu, eu e a Lívia, das coisas que a gente postava que tinham um alcance diferente, né? Porque no fundo pega com a gente a música coisas que as palavras não podem explicar, né? Até que chegou essa coisa de ter uma gravação que a gente tinha feito nos anos 90 com dois grandes amigos, companheiros de longa viagem, que eu estou atravessando esse percurso da música antiga, né? Já, não sei, há 30 anos, que é o Luiz Otávio Santos, né? O violinista barroco, e o Ricardo Rodrigues Miranda, que é um amigo
grande amigo de cellista gambista venezuelano que mora na Holanda. E a gente tinha feito umas gravações em 1999 e nunca tinha publicado, porque era mais uma demo, não é música suficientemente para fazer um CD, mas tinha essas sonatas do Schmelzer, né? Eu vou até aproveitar, Alessandro Sim. e Elô, colocar mais um trechinho para a gente degustar aqui, rapidinho, só para saudar a sua presença. Tá. E deixa eu colocar aqui, vamos ver, desde da onde... Deixar só um trechinho. Pessoal, me desculpe ter de cortar, para a gente aproveitar nosso papo aqui. Esse vídeo está disponível no canal do Alessandro Santoro, no YouTube, está no meu canal também. Agora, que gravação belíssima, Santoro, que lindo. Eu quero destacar aqui o Alessandro Santoro, filho do grande compositor, um dos maiores do país, Cláudio Santoro. E essa obra fala um pouquinho dessa gravação, depois eu vou passar para Elô. Elô, quer falar antes com ele? Não, deixa o Alessandro falar, por favor. Essa gravação foi uma coisa muito especial para a gente naquela época. A gente estava começando a se firmar artisticamente. O Luiz Otávio não, já é uma pessoa muito established já naquela época, né? E a gente fez um projeto que depois foi dar um CD que foi premiado, depois não com Schmelzer, mas com obras de Leclerc, que ganhou até o Diapason d'Or, né? Com essa mesma formação. Mas isso aqui ficou muito tempo encalhado, né? E aí, com essas sensações que a gente estava tendo, a gente via, nossa, como essa música, de certa forma, retrata o momento que a gente está passando de emoção, mas está faltando alguma coisa. E o que está faltando é retratar o que a gente estava vendo aqui fora da cidade, né? O que estava acontecendo aqui, principalmente que a gente mora em São Paulo, né? Então, tinha que ver. Aí, deu esse estalo, assim, de ter conhecido a Elô, de ter trabalhado algumas coisas juntos com ela. Falei, não tem ninguém melhor que Elô para trazer essas imagens. E ela, maluca, ela foi atrás das imagens. No meio da pandemia, eu falei, não é para fazer isso, é para pegar alguma coisa do acervo. E ela foi lá na loucura mesmo, fez essa coisa muito louca de captar esse momento, né? E aí, na verdade, eu estou engatinhando essa coisa, e é engraçado, né? Para mim, o bacana que estava sendo assim, eu admiro muito as pessoas que têm essa coisa com a imagem, né? De se expressar através da imagem, que também diz muito mais do que palavras, né? Mas eu mesmo, pessoalmente, quando toco música, eu imagino muitas coisas, a gente tem milhões de associações, mas não tanto diretamente a imagem, né? E agora, na hora de montar o vídeo, de escolher as imagens, eu tive essa primeira experiência, foi para mim incrivelmente gratificante de tentar pegar que ordem que eu vou colocar das imagens da Elô. Assim, a Heloísa me falou que foi você que fez a edição das imagens. Estou começando a aprender de mexer nisso, e aí você vê as brincadeiras com a luz, o que eu fico imaginando que capta ela no momento, né? Porque eu acho que são incrivelmente expressivas e elas encaixaram muito bem, foi um casamento perfeito, não sei, aí Alessandro, eu acho que... diga. Desculpa, deixa eu só passar para a Heloísa, porque eu quero que vocês falem entre vocês aí para a gente degustar um pouco essa parceria maravilhosa que vocês têm. Heloísa, passo para você. E o Santoro, como é que é essa relação com a música do Santoro para você? Para mim, assim, o Alessandro eu não conheci o Ricardo, eu conheci o Alessandro e o Luiz Otávio, são músicos apaixonados, né? A gente ouve essa gravação, que foi feita há 21 anos atrás, eles continuam com a mesma paixão, eles vão para o palco assim, com essa intensidade sempre, né, Alessandro? Vocês são meninos no palco.
E tem um frescor, eles não são funcionários do instrumento. Que lindo, obrigado. Eles são os instrumentos, né? Eu tenho o privilégio de não só acompanhar eles no palco, mas nas aulas também. Primeiro que você tem sempre os alunos babando, né? Sempre assim, nossa, estamos aqui com esses caras. E é uma atenção de meninos, brincando com meninos, numa baita seriedade, né? Que são músicos cerebrais também, eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto você quanto o Luiz nasceram em famílias de músicos, né? Então, são músicos desde sempre. E para mim, a hora que ele me convidou e que ele me mandou a música, eu fiquei assim, eu estou assim, acho que até hoje com essa música, né? Conheço eles há anos. O último concerto que eu fiz foi com eles, que foi algo muito especial, foi um concerto lindíssimo. Onde foi? No Teatro São Pedro. Teatro São Pedro. Teatro São Pedro, com a Ortesp, orquestra do Teatro São Pedro. Deixa eu aproveitar aí, uma declaração de amor aqui para você, querido Alessandro, ações aqui para você. É mútuo. É mútuo essa declaração. E olha que bacana, né? Você está falando assim, você realmente conheceu a gente um pouco no laboratório, né? Que é uma coisa diferente, né? Quando a gente tenta colocar em palavras o que não dá para colocar em palavras, a gente tenta. Mas você falou tudo, e é isso que eu sinto nas suas fotos também. Se a gente perde a paixão e o tesão daquilo que faz, aí não vale a pena fazer nenhuma arte, né? Porque fazer arte com burocracia, pelo amor de Deus, né? Eu acho que mantém a gente jovem e apaixonado o tempo todo, né? Essa vontade vai fazer outra coisa, né? Se não tem paixão, vai fazer outra coisa. Exatamente. Tem que ter, tudo o resto são elementos, assim, você tem o talento, você tem a técnica, você tem um conhecimento, todos ajudam. Mas o que vai transformar isso aqui em arte é o ingrediente da paixão, e que move tudo, né? O que decide o plano, mas não é que não seja menos intelectualizado o trabalho, bem junto, mas já está condensado e destilado na paixão, no afeto lá que vai mover a gente. Eu acho que isso aqui é bonito, um final apoteótico aqui da nossa live, com a presença do nosso querido. Tem gente emocionada, acho que a Heloísa está emocionada, eu estou emocionado, fiquei arrepiado também. A intensidade do trabalho de vocês, por essa paixão, e contrastando com um momento terrível do país, né? Antes de fazer o bloco final, só ler aqui, a Adriana Kaufmann está dizendo, embargada aqui nessa live, que bom encontrar pessoas afins tão sensíveis na comunidade. O Johnny Mitvoski está fazendo acho que uma brincadeira aqui com você, Santoro, que é o seguinte: Conde, o Alessandro é parente do Rodrigo Santoro. Olha, do Rodrigo eu não sei, o Cláudio ele é. O Rodrigo também é seu primo, o Alessandro? Não, eu falo assim, na época que a gente tinha um telefone, né, e que as pessoas faziam essa brincadeira, né, aí falavam assim, não, ele é o patinho feio da família. É o patinho feio da família. Muito bom. Não, ele tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver com a família. Ana Calabria, Beth Just, Leda Lacal, por que mudar a cor da nossa bandeira? Temos que resgatá-la, a gente está falando aqui das cores da bandeira no verde e amarelo. Eu quero agora fazer a rodada final, passando pelo Alessandro, depois para a Elô. Uma pergunta assim básica. E o Brasil, né? Essa relação, teu pai, por exemplo, de uma importância cultural, artística, histórica para o Brasil. Como é que você vê o Brasil hoje? E a pergunta que fica é: vamos superar isso, Alessandro? Vamos conseguir passar por essa coisa terrível que é sanitária e também política nesse momento? Passo para você. Não sei se esse é o pior para dizer, que com certeza a gente vai superar, né? É sempre a questão do tempo, né? E com quanto sofrimento desnecessário que a gente vai fazer isso, né? Que é isso aqui que parece ser tão difícil de entender para as pessoas. O que é mais importante, né? Salvar vidas, afinal de contas, né? Quando não é sobre cada um de nós, é o que a gente pode contribuir ajudando, né? Para cada vida que vai ser salva, que é tão importante como qualquer um, como a sua, do outro, né? No momento que a gente não faz isso, eu tô há 2 meses que eu não piso na rua, entendeu? Vontade não é que falta, né? Todo mundo tem.
você fica, parece estar à beira de um colapso nervoso, de insanidade mental. É muito difícil, é um momento extremamente desgastante, difícil, e você só vê notícia ruim e ninguém para ajudar, né? Ninguém para aliviar, né? Não vou falar nem do governo, entendeu? Não vale a pena nem mencionar palavras, mas que você possa contribuir, você sentir uma responsabilidade social, que você, de alguma forma, você pode mitigar isso um pouco, né? E nossa contribuição, assim, como artistas, é sempre nessa arte que a gente pode, de certa forma, dar uma mensagem de conforto, e os poetas podem exprimir em palavras as insanidades que estão acontecendo melhor do que qualquer um de nós, né? A gente pode, talvez, denunciar isso através da música, a Elô através das fotos. É assim que a gente possa contribuir, né? E é engraçado quando vem sempre essa discussão que a arte é secundária, que não é, que agora é o que menos precisa de apoio, né? É onde todo mundo recorre. Olha, não tem como não esquecer, assim, quando eu vi o discurso da Angela Merkel, e uma das primeiras coisas que ela falou, olha, o sacrifício que a gente vai fazer, a gente vai por uns tempos não poder ir aos concertos. Sabe, é um tipo de texto que assim, parece assim, absolutamente inacreditável de você ouvir num país como o nosso, né? As pessoas vão sentir porque não vão poder ir num concerto, né? Porque é isso, né? Que nas piores crises, a Alemanha sempre foi um país que nessa primeira situação ajudou, que através da cultura e através da arte que ajuda a suprimir, porque é o que eleva o espírito do ser humano, né? Que não é só o que a gente coloca na boca, né? Infelizmente, apesar da terrível pobreza e da desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Mas isso são os fatos, né? Não sei, é difícil. Dá vontade de tocar alguma coisa. Dá vontade de tocar, né? Eu já ia imaginar isso. Olha, não sei a que distância você está do cravo, do instrumento aí, talvez não fosse nenhuma má ideia que você alguma mas olha, a gente tem dado muita aula através da internet e o som ao vivo nessas transmissões não fica bom, não indecente. Fica bom. É indecente. Alessandro, querido, deixa eu passar para a Heloísa agora para a gente fazer aqui a conclusão do nosso papo. Heloísa, com base nesse discurso bonito do Santoro, quer dizer, o Brasil produzir a arte e sair dessa coisa de trabalhar, ganhar o dinheiro, comer, fazer as coisas e você viver automaticamente uma vida inteira, quer dizer, como isso? O ser humano não aguenta, né? Fala para a gente. Você falou tudo. O ser humano não aguenta. A gente não é máquina. A gente precisa da arte, a gente precisa do enlevo. O que ele falou da vontade de tocar. Eu acho que quando eu vejo foto boa, quando eu vejo um filme bonito, eu tenho vontade de criar. Isso não é exclusividade de endinheirados. A arte, ela é talvez da essência humana a coisa mais democrática que tem, né? A gente vai ver surgir de nichos inacreditáveis muita fruição poética, né? É na poesia que a gente vai se entender, se revelar e se revigorar, né? A primeira coisa que faremos quando isso acabar é dançar juntos, é comemorar, usufruindo da arte de alguma forma, né? As pessoas vão pensar em se embelezar, né? Vão pensar nessa fruição do belo. Estaremos juntos. Eu acho que o que a gente tem que combinar, o que eu combino com todos os meus retratados olha, a gente se vê do outro lado disto e a gente vai se abraçar. Que bonito, Heloísa. Obrigado pela sua sensibilidade. Todo mundo comovido aqui nos comentários, no bate-papo. Alessandro Santoro, obrigado pela sua visita. Sabe que eu me dei conta agora, Alessandro, que eu te mandei o link pelo WhatsApp, a gente tinha combinado pelo computador na correria aqui, eu só consegui mandar pelo Zap, mas foi ótimo, deu tudo certinho. Para a gente bater. Estou usando o celular mesmo, no final das contas. No final das contas. Elô, obrigado pela presença, obrigado por acompanhar no canal do Conde. Recomendo a vocês ouvirem esse clipe maravilhoso que foi feito aí em parceria com o Alessandro Santoro e com a Heloísa Bortes.
e a gente... Daqui a pouco eu vou entrevistar o senador Roberto Requião aqui no canal, na sequência. Então, a gente vai continuar trabalhando. Um beijo para todos vocês. Vejo vocês daqui a pouco. Alessandro, depois a gente precisa combinar uma entrevista com você e, de repente, tentar, pelo menos, não tocar ao vivo, mostrar suas gravações que devem estar disponíveis aí no YouTube, nos YouTubes. Claro. Bom? Elô, Claro. valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.